Hebreus capítulo 6, verso 9. E nesta noite nós estaremos meditando sobre os sinais de uma verdadeira salvação. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus capítulo 6, versículo 9 até o 12. Diz assim: Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Eu não sei se você já percebeu, mas uma coisa que alcança, vez ou outra, as nossas mentes e coração, são as dúvidas. Nós, em algum momento da nossa vida, nos encontraremos com dúvidas em relação a alguma coisa. As incertezas da vida. Aquilo que muitas vezes até incomoda ao extremo, a ponto talvez de tirar o sono. Ter dúvidas não é uma coisa muito agradável no momento. Mas se acentua e complica muito mais quando a nossa dúvida em relação a Deus e a salvação que Ele nos deu. Eu não sei se você já teve a experiência de, por exemplo, ter dúvidas se Deus existe ou não. Eu já passei alguns anos atrás por esse conflito. O interessante é que, nesse momento, nós oramos a Deus com dúvida se Ele existe. Se eu tenho dúvida que Deus existe, por que eu estou falando com Ele? É uma coisa confusa, mas é muito próprio de nós seres humanos limitados. Uma outra coisa que pode acontecer, principalmente nos momentos de conflito, de fragilidade, de perda, é o questionamento acerca da nossa salvação. Não é difícil encontrarmos cristãos que são verdadeiramente salvos, mas que diante das circunstâncias questionam se de fato são ou não são. Você já duvidou de alguns pontos importantes da sua fé? Você já passou por momentos de crise, e aquela crise inexplicável e aos seus olhos incorrigível e irrecuperável levou você a duvidar se de fato você é salvo ou não? Como ter certeza da salvação? A palavra de Deus, meus irmãos, nos dá elementos de como compreender se de fato nós somos salvos. Você lembra de Romanos capítulo 8, quando diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus? É o próprio Deus que está dizendo que o seu Espírito testifica ao nosso, nos dá certeza e convicção de que de fato nós somos salvos. E quando nós encontramos alguém e perguntamos se essa pessoa ela tem certeza da sua salvação, e ela responde de maneira áspera e diz: mas também só vocês os crentes dizem que são salvos. E lança dúvida acerca da nossa salvação. Você já passou por isso? Como ter certeza da nossa salvação? R.C. Sproul, um teólogo norte-americano, em um dos seus livros, ele traz 4 tipos de pessoas. Primeiro, ele diz que há pessoas que não são salvas e sabem que não são.
são aqueles incrédulos, impenitentes. Eles não compreendem a salvação, eles sabem que não são e não desejam ser. Essas pessoas não são salvas e têm a plena convicção de que nunca serão, porque elas não querem nenhum tipo de relacionamento de fé com Jesus. Ele apresenta um segundo tipo de pessoa, um segundo grupo, quando ele diz que há pessoas que são salvas, mas não sabem que são. É aquela pessoa que de fato teve uma experiência de salvação com Deus. Ela é verdadeiramente salva, mas ela não conseguiu compreender ainda, à luz das Escrituras, a dimensão da salvação que Deus lhe deu de graça. Ela é porque creu, mas não conseguiu ainda compreender racionalmente, à luz das Escrituras, que Deus de fato lhe deu a salvação, e nesta salvação ela pode descansar. Um terceiro grupo é que há pessoas que são salvas e sabem que são salvas. São aquelas que de fato tiveram experiência de regeneração e foram convencidas e compreenderam e desenvolvem a sua salvação em práticas de santidade. Elas fogem do pecado, elas adoram a Deus, elas servem a Deus com empenho, ela foge da inércia e quer servir a Deus por todos os dias da sua vida, glorificando a Deus por todos os feitos do Senhor em sua vida. Ela desenvolve a sua salvação. Ela sabe o propósito da salvação. Ela sabe o objetivo da salvação. Ela entende que a sua salvação é para a glória de Deus. Ela não tem dúvida e é convicta em relação a isso. Mas há um quarto grupo, que são aquelas pessoas que não são salvas, mas acreditam que são. Esse grupo é um grupo extremamente arriscado, é um grupo de risco. Porque é aquele grupo que parece, mas não é. É diferente daqueles que não são e sabem que não são. Eles não têm desejo nem de vir à igreja, mas esse grupo aqui não são salvos, mas acreditam que são. É aquele grupo que acha que o fato de estar na igreja já está resolvido todos os seus problemas espirituais. Muito provavelmente, esse grupo, eles estão firmados em uma compreensão equivocada da doutrina da salvação. Por exemplo, eles estão na igreja, vivendo uma vida baseada em uma falsa religiosidade, mas acreditam que no final, Deus agirá com misericórdia tal a ponto de não deixar absolutamente ninguém do lado de fora. Uma espécie de universalismo. A doutrina universalista diz que no final Deus não condenará absolutamente ninguém. Inclusive, Satanás e os demônios também serão salvos, redimidos e desfrutarão do gozo eterno de Deus. Você sabe que essa doutrina ela é equivocada, ela anula, por exemplo, a doutrina do inferno que foi ensinada pelo próprio Jesus. Foi Jesus quem disse que será lançado em um estado de condenação eterna todos aqueles que não creram nele. Os incrédulos, Satanás e seus anjos serão condenados. Uma má compreensão da doutrina da salvação leva essas pessoas que não são salvas a acreditar que são. Uma outra possibilidade é que essas pessoas entendem a salvação pelas obras. Então, elas estão no meio do povo de Deus, elas estão se relacionando com a igreja visível de Deus e acham que por dar uma esmola, por auxiliar um pobre, por fazer um favor, por declarar amor aos irmãos, elas serão salvas. Por vir à igreja e cumprir com um ritual religioso, de alguma forma,
elas serão salvas. Então elas pensam que são salvas quando na realidade não são. E essas pessoas é um perigo dentro da comunidade, porque de fato são lobos travestidos de ovelhas. Foi a esse grupo, meus irmãos, que o autor aos Hebreus se reportou nos versículos anteriores que tratamos a semana passada. E daí ele alerta toda a igreja ao perigo da apostasia. Foi exatamente esse grupo de pessoas que pareciam ser, mas nunca foram. Esse grupo de pessoas que foram beneficiadas pela palavra de Deus, foram iluminadas, pois tiveram a compreensão de quem Deus é. Eles não duvidam da existência de Deus, eles não duvidam da obra de Cristo, mas não a aceitaram como a verdade em suas vidas. A consequência é que essas pessoas, elas abandonaram a igreja, não porque elas eram salvas e saíram porque nunca foram salvas. E daí, à luz da teologia bíblica, essa ação daqueles que saem e nunca foram convertidos é algo motivado pelo próprio Deus. Raciocine comigo. Jesus disse que o galho, o ramo que não dá fruto é cortado e lançado fora. Se você ler todo o capítulo do Evangelho de João, acho que o capítulo 15, quando fala que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e aquele ramo que não dá fruto é cortado e lançado fora. Esta passagem começa no capítulo 13 e só termina no final do capítulo 17. E o que Jesus está falando, ele está falando para os seus discípulos no momento da última ceia. Logo, aquele ramo que é cortado porque não produz frutos, é uma referência a Judas, que está no momento da ceia junto com o colégio apostólico. Quando você aplica a realidade de todos, você entende que o que vai ser cortado é aquele que se parecia com o discípulo, mas nunca foi um discípulo. O apóstata. E daí, meus irmãos, a partir do verso 9, foi o texto que lemos, o autor, ele muda agora a sua audiência. Ele diz, amados, e essa expressão traça um contraste com os citados anteriormente. Ele agora não está falando dos que apostataram, mas aqueles que de fato são verdadeiramente convertidos. Aí você pergunta, mas por que é que ele exorta toda a igreja em relação ao perigo da apostasia, se ele considera que os que são verdadeiramente crentes nunca abandonarão a sua fé em Deus, nem abandonarão a comunidade? Por que ele faz isso? Ele faz isso, meus irmãos, por uma questão de alcançar a consciência do indivíduo, mostrando o perigo de fazer aquilo. Preste atenção. Quando Jesus ele celebra a última ceia, até então ninguém sabia quem era o traidor. Nós sabemos desde o começo porque temos a história completa, mas eles estavam vivendo a história. Aí Jesus diz, olha, o traidor é aquele que põe a mão comigo aqui no prato, está comendo comigo. Ninguém sabia que era Judas. Jesus poderia fazer o seguinte, eu quero avisar a todos que a minha morte está próxima e o traidor é Judas. Mas ele não fez. Ele disse que o traidor é quem mete a mão aqui comigo. Na cultura judaica, todo mundo comia junto. Deitado,
apoiando o corpo com o braço direito em uma espécie de tablado, e pegava a comida todos no mesmo lugar com a mão direita. Quando Jesus lança essa palavra, os discípulos olham para Jesus e dizem: Senhor, por um acaso sou eu? O traidor era Judas, mas a maneira com que Jesus resolve desvendar isso, alcança a consciência de todos. Sabe o que Jesus queria fazer? Ele é o traidor, e vocês tenham cuidado para não fazer a mesma coisa. O que acontece depois é que Pedro vai negar Jesus, todos o abandonam por conta da ocasião da crucificação, mas de fato ninguém o traiu nas mesmas dimensões que Judas. Mas Jesus chamou a atenção, apelou para a consciência de todos, para o perigo de traí-lo. E quando o autor aos Hebreus exorta toda a igreja em relação à apostasia, mesmo sabendo que nem todos apostatarão, pois são verdadeiramente crentes, ele está alertando todo mundo acerca daquele perigo. Não faça como eles fizeram. Você lembra o que Deus fez quando Adão e Eva pecaram? Deus sabia que eles tinham comido do fruto. Deus sabia que Adão estava escondido e disse: Adão, onde estás? Quem te disse que você estava nu, Adão? Deus pergunta para que a consciência de Adão seja alcançada e ele reflita na bobagem que ele fez. Portanto, agora, a partir do verso 9, o autor chama a atenção, meus irmãos, para aqueles que foram verdadeiramente salvos. E apresenta sinais de uma verdadeira conversão. E a pergunta agora: que sinais são esses? Como saber se eu sou verdadeiramente salvo? Vamos responder esta pergunta em 4 pontos aqui no texto. Em primeiro lugar, um crente verdadeiro deve demonstrar amor a Deus e aos santos. Observe mais uma vez o verso 9 e 10. Amados, mesmo falando desta forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Quando ele diz mesmo falando desta forma, é uma referência ao que ele acabou de falar da exortação pesada contra a apostasia. E diz: em relação a vocês, eu estou convicto de que coisas melhores há em relação à salvação. Eu estou convicto de coisas próprias da salvação. Aí diz: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Ele está dizendo: olha, eu estou convicto de coisas próprias da salvação em relação a vocês. Meus irmãos, o autor, ele não tem dúvida de que aqueles irmãos eram salvos. Ele não tem dúvida da salvação daqueles irmãos, mas isso está fundamentado a priori na capacidade que aqueles irmãos tinham de amar a Deus e amar uns aos outros. O amor é uma evidência presente na vida de um verdadeiro crente. É um elemento que não pode faltar. Afinal de contas, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Meu amado, você ama a Deus? Você ama a Jesus? Não é um amor qualquer. É um amor que se lança, que se entrega. É um amor altruísta. É um amor que põe Deus acima de todas as coisas. E daí é importante lembrar daquele princípio ensinado por Jesus: amarás a Deus sobre todas as coisas. Jesus, ele faz um resumo da lei quando assim ele diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Você ama a Deus? Você ama a Jesus? O que você é capaz de fazer a fim de que esse amor se torne evidente? Mas perceba que aqueles irmãos, eles amavam a Deus e amavam também o outro. E daí, Jesus ele vai deixar claro que o amor ao irmão, tanto quanto o amor a Deus, é uma evidência daqueles que são de fato discípulos. João capítulo 13, versículo 34, olha só o que diz lá: um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Olha só, é amar o outro como Jesus amou. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É absolutamente incompreensível, é impossível um verdadeiro cristão declarar ódio a um irmão, declarar guerra, desamor, não amá-lo como Cristo amou. Quem não ama não é convertido. Quem não tem a capacidade de amar o outro, assim como também ama a Deus, não é verdadeiramente regenerado. Ou as palavras de Jesus estão equivocadas. Aquelas pessoas que têm dificuldade de perdoar, que não amam, que permanecem intrigadas dentro da igreja e tentam justificar isso de alguma forma, ela não ama o seu irmão. Não é sinal de uma verdadeira conversão. A ausência do amor declara isso. 1 João capítulo 3, versículo 11 ao 17, olha só o que diz aí. 1 João capítulo 3. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admire se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Olha só o que ele diz. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Ele está dizendo que uma evidência de que eu desfruto a vida eterna é que eu amo você. A evidência de que você já desfruta da vida eterna é o amor declarado que você tem a Deus e ao povo de Deus, à igreja. Agora observe o capítulo 4, versículo 7 agora. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É impossível que haja um discípulo verdadeiro destituído da capacidade de amar. E amar, meus irmãos, não é um sentimento. É uma atitude. O amor que nós somos convocados a amar é como Jesus amou, é um amor sacrificial, é um amor encarnacional. Com isso eu quero dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Deus, quando resolveu amar pecadores, Ele resolveu amar dando demonstrações de amor, agindo.
E quando Jesus demonstrou amor por pecadores, por inimigos, ele demonstrou amor agindo, morrendo na cruz do Calvário. É um amor sacrificial, é um amor, meus irmãos, que é revelado em atitudes. Imagine se Deus resolvesse amar os seres humanos pecadores e ficasse nas regiões celestiais apenas sentindo amor e nada fazendo. Todos nós seríamos condenados ao inferno. Imagine se você, esposo, imagine se você, esposa, resolvesse apenas sentir amor, e esse amor não reverberasse em ações práticas, seu casamento estaria fadado ao fracasso no dia seguinte. Porque quando o homem ama a sua esposa, ele revela isso em cuidado, em proteção. Ele revela isso providenciando o que é necessário para o conforto, para a segurança, para a manutenção dela. Amor tem que ser revelado na prática ou não é amor. Ah, mas eu sinto amor. Aquela coisa existencial não resolve absolutamente nada. É por isso que Jesus disse que nós declaramos amor a Ele quando negamos absolutamente tudo para ser fiel a Ele. Nós mostramos amor e cuidado com Cristo quando alimentamos o que está com fome, visitamos o encarcerado, damos roupa a quem tem frio, água a quem tem sede. Atitudes, ações. Nós não podemos ficar dentro da igreja apenas dizendo que eu amo o irmão e não faço absolutamente nada para socorrê-lo. Esse amor não é demonstrado em absolutamente nada, em cuidado, em carinho, em afeto, em atitudes que possam fazer a diferença na vida do irmão. Eu não posso dizer que amo a Deus sem fazer absolutamente nada que revele esse amor para com Deus. Portanto, em primeiro lugar, se você é verdadeiramente salvo, você tem a capacidade de amar nessas dimensões. Em segundo lugar, um crente verdadeiro deve permanecer firme até o fim. Observe agora o verso 11. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim. Queremos que cada um de vocês mostre essa prontidão até o fim. Prontidão, meus irmãos, é a mesma coisa que diligência, dedicação, entusiasmo, fervor, compromisso, ânimo até o fim. Para ter plena certeza da esperança, nós devemos permanecer até o fim, é o que diz o texto, para que tenhamos plena certeza da esperança. Essa esperança aqui, meus irmãos, é a concretização final da nossa salvação. Para termos essa certeza, nós temos que perseverar até o fim. E isso ecoa as palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 24, verso 13, quando ele diz aquele que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. À luz do Apocalipse nós encontramos também um texto semelhante que faz conexão com esse, quando diz a Bíblia: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós somos convocados a perseverar. A vida cristã, meu irmão, tem que ser uma vida diligente, dedicada com entusiasmo, com fervor. Nós temos que ter ânimo e ânimo até o fim. A grande questão é que o texto nos mostra, em versículos anteriores, que alguns ficaram no meio do caminho. A base, meus irmãos, para a certeza da salvação não pode ser o ter tido uma experiência religiosa, ter sido, por exemplo, criado na igreja,
ser parente de um verdadeiro crente, filho de pais e mães crentes. A base para a nossa salvação não é frequentar algum ministério da igreja, não é dar o dízimo, não é absolutamente nada disso. Tudo isso podem ser efeitos da nossa salvação, mas não a base e o fundamento dela. A base e o fundamento para termos a certeza da salvação, além de amar, é se nós temos ou não a capacidade de perseverar até o fim. O autor aos Hebreus, um pouco mais à frente, ele vai falar daqueles que já estão fracos, com joelhos trôpegos, mas chegarão até o fim. Ele deixa claro que alguns chegarão mancando, sendo levados a reboque, porque já estão cansados da corrida, mas chegarão até o fim. Ele aconselha, meus irmãos, a abandonarmos o peso, o pecado que nos assedia, a fim de perseverarmos até o fim. A corrida é longa, não é fácil, é uma corrida de obstáculos, de sobe e desce, de curvas sinuosas, de terrenos desafiadores. Mas se não perseverarmos e passarmos por ele, ficaremos no meio do caminho, e isso sinalizará que nós não chegamos porque não éramos verdadeiramente salvos. Porque quem é salvo chega, cansado, ofegante, mas chega. A viagem é longa, mas a chegada é certa. E aquele que é salvo perseverará, meus irmãos, perseverará até o fim, independente das circunstâncias. E os irmãos sabem que o autor aos Hebreus está escrevendo para uma igreja que estava passando por perseguições, não era fácil. Para esses irmãos estarem sendo perseguidos, alguém dizendo, suporte, persevere. A sua esperança está na glória, não desista. Para que você tenha plena certeza, você tem que perseverar. A base, meus irmãos, é a obra constante e contínua de santificação. A santificação dada pelo Espírito Santo em nossos corações. É a luta contra o pecado e não é uma luta em glória, é uma luta que nós venceremos, porque o Espírito Santo está conosco. Aquele que é verdadeiramente salvo, ele perseverará até o fim e crescerá em santidade. Hoje ele pecou menos que ontem, e amanhã ele vai pecar menos que hoje. E todas as vezes que, mesmo sem ter deleite no pecado, ele pecar por um acidente, ele será fortemente constrangido ao arrependimento, a reconciliar-se novamente com Deus, e daí ele levanta e continua a corrida que a ele foi proposta. Portanto, persevere, não desista, continue perseverando, continue em busca daquilo que Deus já te prometeu. Mas há um terceiro sinal de um verdadeiro crente, é que um verdadeiro crente não é um preguiçoso. E eu quero justificar isso à luz do texto, lá no verso 12. De modo que vocês não se tornem negligentes. Negligente aqui poderia ser também traduzido por indolente. E nós já falamos disso nos versos anteriores. Indolente, meus irmãos, é um crente preguiçoso. É o crente que ouve, mas não pratica aquilo que ouviu. É um crente que ouve, aprende, mas não tem disposição espiritual para praticar. Ele é lento em corresponder a Deus, e isso pode indicar a ausência de salvação. Olha que coisa interessante.
a falta de disposição de servir a Deus, de pôr em prática os seus princípios, a sua palavra, pode indicar a ausência de salvação na vida do indivíduo. Bem, cabe aqui, acredito eu, o mesmo conselho que dei a semana passada. Não cabe a nós saber quem é e quem não é salvo. Não cabe a nós estar com um detectômetro salvífico dentro da igreja. É algo que compete apenas a Deus. É Ele quem pega os galhos secos e lança fora. Ou é Ele quem convence aqueles que não são do seu amor, constrange pela graça e salva. Não cabe a ninguém. Até porque é possível que mesmo o indivíduo sendo salvo, ele venha esfriar na fé e em seguida ser reavivado porque ele é salvo pelo Senhor. E nós conhecemos algumas pessoas que passaram por momentos difíceis na sua fé, até se distanciaram da comunidade, mas depois retornaram porque eram verdadeiramente salvas. Mas a ausência da disposição de servir a Deus pode ser uma indicação de que falta na vida daquela pessoa regeneração. Regeneração. Ela é indolente. Ela não tem disposição. Ela não tem prazer de fazer absolutamente nada que revele que ela é salva. Você sabe que pelos frutos nós conhecemos a árvore. E uma árvore boa, ela vai dar bons frutos. Uma árvore má, ela dará maus frutos, inevitavelmente. Não adianta. Um pé de coco não vai produzir manga. Uma mangueira não vai produzir jaca. Cada um produz aquilo que é característico à sua essência. Um salvo vai dar frutos de uma verdadeira salvação. E aí cabe o amor, a perseverança e a disposição de servir a Deus até o fim. Por último, e quarto lugar, um crente verdadeiro é um bom imitador dos que têm fé e paciência. Verso 12, mais uma vez. De modo que vocês não se tornem negligentes. Olha só, não se tornem negligentes, indolentes ou preguiçosos, seria traduções possíveis para a mesma palavra do texto grego. Aí vem o verso 12. De modo que vocês não se tornem negligentes, vírgula, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. O autor, meus irmãos, ele tem um grupo específico na cabeça. Porque lá na frente, no capítulo 11, ele vai elencar aqueles que nós costumamos chamar de heróis da fé. Ele vai falar de Abel, de Moisés, de Josué, de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos profetas. Ele vai falar de Enoque. Ele vai chamar a atenção dos seus leitores para a disposição que aqueles homens tinham de servir a Deus. Imitem estes homens que tiveram fé e paciência. Olha só. O que é que todos aqueles homens, você sabe que aqueles homens que compõem a galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 6, eles viveram em períodos históricos diferentes, e alguns em locais geográficos diferentes. Mas o que é que há em comum em todos eles? Em primeiro lugar, fé. Segundo, paciência. De maneira que Deus lhes fez promessas e eles alcançaram mediante essas duas condições. A fé, meus irmãos, é a capacidade de confiar em Deus apesar das circunstâncias. A fé não é a capacidade que eu e você temos de mudar as circunstâncias. É a capacidade que Deus nos dá de permanecermos fiéis a Ele apesar de qualquer coisa. Deus pode mudar ou não.
Uma pessoa que tem fé em Deus, ela confia em Deus, ela não confia na sua fé, ela confia em Deus. É aquela pessoa, por exemplo, que acabou de perder o emprego e ela crê que Deus pode lhe dar um outro emprego. Mas ela crê também que Deus pode, se assim quiser, sustentá-la por mais tempo desempregada, e ela continua confiando em Deus. É aquela pessoa que está no leito, enferma, e ela crê profundamente com toda a sua força e fé que Deus pode curá-la. Afinal de contas, não há doença medonha que Deus não possa curar, mas ela também crê que Deus é soberano, inclusive, para levá-la para a eternidade. É aquela pessoa que tem um marido ou um filho não crente e ela crê que Deus pode salvá-lo a qualquer momento, e ela testemunha, ela ora, ela persevera, ela convida para vir à igreja, mas ela também crê que se ele não for eleito de Deus, Deus não o salvará. Ela confia em Deus independente das circunstâncias. Ela confia que Deus pode fazer, mas se ele não quiser, ele não faz. Isso é fé em Deus. Não é a fé do eu decreto, do eu determino, do eu comando. Porque, meus irmãos, o que é fé senão a capacidade que nós temos de confiar que Deus pode fazer o que eu não posso fazer? Quem tem fé confia em Deus. E se coloca numa posição de satisfeito com os resultados apresentados por Deus. Estes homens do passado, eles confiaram em Deus. Eles confiaram que Deus iria cumprir o que prometeu. E relacionado à fé, eles tiveram o quê? Paciência. Porque nem tudo que Deus prometeu se cumpriu do dia para a noite. Você lembra do que Deus prometeu a Abraão? Abraão, farei de ti uma grande nação. Abraão não viu essa grande nação. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma multidão e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Isso se cumpriria em Jesus, e Abraão não viu, mas ele creu com paciência. Paciência, meus irmãos, é algo semelhante, é a mesma coisa que a longanimidade, a capacidade de suportar mais um pouco. Deus prometeu algo a você, não cumpriu ainda. Se ele prometeu, porventura ele não vai cumprir? Se foi Deus que prometeu, meus irmãos, ele não vai cumprir? Se Deus nos prometeu que vai nos levar até o fim na linha de chegada, ele é fiel para cumprir, e eu tenho que perseverar com fé e paciência. Estes homens, eles creram em Deus. Eles tiveram paciência. Agora veja bem, não apenas esses, mas quantos homens de Deus na história da igreja não submeteram-se a experiência semelhante? O autor aos Hebreus, ele elenca alguns lá do Antigo Testamento, mas o que falar do apóstolo Paulo? De João, de Tiago, de Pedro, de Lucas, de Marcos, de Estevão? Saindo dentro do primeiro século, o que dizer daqueles homens que enfileiraram a história da igreja? Homens como Agostinho, John Wycliffe, John Huss, William Tyndale, Lutero, João Calvino, Zwinglio. Quantos, até chegar aos nossos dias, não creram em Deus e permaneceram pacientemente fiéis a fim de receber a herança prometida? Que herança prometida é essa, meus irmãos? Senão a salvação e a vida eterna. Nós nos angustiamos dentro dessa realidade. Queremos que as coisas se cumpram logo, e uma geração bem imediatista, né? Talvez produto de um contexto bem tecnológico, em que tudo acontece com um clique.
Mas a palavra de Deus nos chama nessa noite a confiar no Senhor e a esperar pacientemente, ou com longanimidade, uma paciência longa, esticada, ter mais fôlego, porque, meus irmãos, no final nós receberemos a herança prometida. Essa expressão herança prometida, ela é proposital, porque o autor está escrevendo para leitores que eram judeus convertidos ao cristianismo. E como a origem deles é judaica, eles conheciam o Antigo Testamento, logo eles sabiam o que se referia herança prometida. Era uma associação com a terra de Canaã. Mas agora não tem mais Canaã. Ele chama os seus leitores a olhar para uma Canaã celestial, que segundo o apóstolo Pedro, é inacessível, incorruptível, superior a todas as coisas. Ela não murcha, ela não perece, nela não há corrupção, não há pecado. Essa é a herança prometida. Meus irmãos, nós temos uma promessa. Uma coisa que eu posso dizer com toda certeza para você nessa noite, é que se você é verdadeiramente salvo e você crê no Senhor Jesus, tenha paciência, porque Deus te conduzirá à vida eterna. Se você paga aluguel, eu não sei se você terá uma casa própria, mas eu sei que há uma residência permanente no futuro para você. Se você não tem um carro, eu não sei se um dia você vai deixar de andar de ônibus ou a pé, eu não sei. E sinceramente isso não é importante, isso não é fundamental. Deus te conduzirá aos céus no transporte que Ele determinou. Cristo virá buscar você. Se você não tem a família que você deseja, eu não sei se um dia você terá. Eu não sei se você vai ter 10, 15, 20 filhos, 1, 2, 3 ou não terá nenhum, mas eu sei que há uma família celestial à sua espera e tudo que há lá é superior do que tem aqui. Se você não tem posses, eu não sei se Deus te dará riquezas nessa terra, se Ele quiser lhe dar. Mas Deus é poderoso para lhe sustentar com um salário mínimo até os últimos dias. Mas nada nesta terra se compara com a riqueza desta herança que está nos céus. Meus irmãos, creiamos em Deus e tenhamos paciência. Tenhamos paciência, porque o nosso destino final não é nessa estação, mas na estação chamada vida eterna. Que o Senhor Deus nos abençoe e que a palavra dele venha a ser aplicada aos seus corações. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor.